Grupo Espírita Estrela de Luz Redenção, dia 9 de setembro de 2018. A Casa Espírita como instrumento de evangelização. Temos inicialmente que compreender que a nossa experiência milenar ela se dá no individualismo, que nós, como criaturas saídas da animalidade, tivemos presos à sobrevivência. E o nosso medo fundamental de não sobrevivermos, de não sermos mantidos, não sermos nutridos, e de não nos sentirmos reconhecidos, de não nos sentirmos amados, é o que nos torna fundamentalmente egoístas e orgulhosos. Então, em matéria de cuidar dos nossos próprios interesses, temos uma experiência ancestral, temos uma vasta experiência ao longo das nossas encarnações. O desafio, no entanto, agora é o de aprendermos a viver em comunidade. O próprio desenvolvimento político da humanidade, dos direitos, nos diz isso. Nós vivemos ainda numa sociedade pautada pela cultura dos direitos, que nos garantem a nossa segurança individual, o reconhecimento do cumprimento das nossas necessidades, a segurança dos nossos interesses individuais, atinentes à manutenção da nossa vida, da nossa liberdade, da nossa propriedade, dos nossos bens, atribuições, tudo para que a nossa condição de vida individual possa ser mantida, possa ser preservada, possa ser respeitada diante da coletividade, que para a nossa vida individual é uma necessidade, mas ao mesmo tempo ainda representa uma ameaça, representa um perigo real da nossa vida ser extirpada. Por isso precisamos das regras do direito ainda como uma necessidade, como uma condição de vida social. Mas mesmo essa cultura dos direitos, ela vem aos poucos ela vem aos poucos, se alterando, se modificando para uma mentalidade mais coletiva, mais comunitária, tendo em vista que hoje os direitos são pensados de uma maneira coletiva, são direitos voltados para a preservação da vida, para a manutenção das condições do planeta para as próximas gerações, para a preservação dos recursos e não mais para manter ou para resguardar os nossos direitos como indivíduos, mas pensando sempre na coletividade. Isso é um indício, portanto, de que o tempo da individualidade é um tempo que está se passando sobre a nossa humanidade terrestre. Então é da experiência da comunidade, do grupo, que ora nós estamos mais precisando, na superação do nosso individualismo, na superação do nosso materialismo, no qual a humanidade ainda se apega como se estivesse se segurando em barrancos, nesse materialismo nós ainda guardamos boa parte das nossas ilusões, mas cada vez mais as respostas materiais, as propostas materiais, elas se mostram inconsistentes, elas não nos trazem respostas satisfatórias, não trazem para nós as soluções dos nossos conflitos existenciais, sociais. Então a nossa resposta ela não está no materialismo, apesar de que a maioria de nós ainda segue ilusoriamente se apegando de uma maneira desesperada e inútil às respostas do materialismo. Portanto, a gente vive um momento em que a experiência da comunidade, da coletividade, é o que nos chama para que nós possamos permanecer na nossa vida aqui no planeta Terra. Temos que entender, segundo o que o Espiritismo já nos diz, que o mal é justamente aquilo que aparece aos olhos, sob a ótica do nosso egoísmo, do nosso orgulho, o que é um bem somente para nós, ou um bem primeiramente para nós, para a preservação da nossa própria vida, Mas o bem verdadeiro não é esse, gente. O bem verdadeiro é o bem comum, é o amor. Temos de ter em conta também que nós, como espíritos eternos, que já viemos de uma longa, de uma série de experiências reencarnatórias no planeta Terra, vamos trazer para a nossa vivência atual no espiritismo as nossas experiências religiosas anteriores, como, por exemplo, no catolicismo, do qual a maioria de nós é egressa, em que vão predominar ainda as nossas experiências passadas diante da Inquisição, dos mecanismos de proibição, de controle, de acusação de heresias, as práticas sistemáticas de afastamento, de exclusão, de reclusão, o nosso apego a hierarquias, à ordem,
a domínio, o nosso exercício de perseguição, de exclusão do outro, de exclusivismo, de fazermos parte de um grupo ou de um acesso, né, somente aberto a pessoas privilegiadas, né, a um grupo que tem senhas especiais, códigos especiais, uma tendência nossa ainda à não transparência, né, a nós estarmos ainda envoltos em jogos políticos, a não dizermos o que pensamos. Todos esses são traços psicológicos que denunciam o nosso passado nas experiências católicas, né? A experiência protestante mais recente, em torno de 500 anos, da qual alguns de nós, né, hoje no Espiritismo fazemos parte, né, nos leva ao hábito do literalismo, do apego à lei, não é, do apego ao que está escrito, à necessidade de proselitismo, de fazermos propaganda e exercermos o convencimento sobre as nossas ideias, né? Quantos de nós não faz isso na casa espírita, né? Não diz assim, mas isto não está conforme a codificação. Podemos encontrar isso no Livro dos Espíritos, na questão 1000, tarará, tarará, isto está no Evangelho. Então nós ainda repetimos muitos dos erros do literalismo, do apego às formas, né, no sentido do estabelecimento de regras, né, e, na verdade, né, na codificação de condutas para os outros. Então a nossa conduta ainda se prende à exterioridade, né? E o Espiritismo nos diz que nós devemos buscar sim a educação, mas a proibição, o regramento não. Ao invés de regras, o Espírito de Emmanuel nos diz que nós temos que absorver princípios e nós temos que mudar por dentro e não mudar por fora. Mas essa ainda, digamos assim, esses ainda são alguns resquícios, né, da provável experiência, pelo menos de alguns de nós, com o protestantismo. Né? Tendo em conta que a maioria de nós está na sua primeira experiência como espírita, haja vista que o espiritismo tem aí 200 anos. Muitos de nós, né, num passado mais recente ou mais afastado, tivemos experiências também com o budismo, com o hinduísmo, ou seja, com as religiões, com as tradições de saberes orientais, que vão nos trazer a preocupação muito com o interior, né? Ao contrário das experiências ocidentais, católicas, protestantes. Então, voltamos a nossa atenção, a nossa energia apenas para a nossa iluminação interior, para o nosso estado mental, né? De uma meditação que, na verdade, se dá no nível de ingenuidade, porque nos dissocia das questões do sofrimento exterior, né, das demandas do exterior, nos remete a uma espécie de esquecimento do social, né, uma busca do zen e ao mesmo tempo de uma alienação do social. Então, na verdade, o cristianismo, né, e o espiritismo requer de nós o equilíbrio. Os nossos verdadeiros desafios estão na nossa convivência com os nossos irmãos, com os nossos próximos, no enfrentamento das dificuldades do dia a dia. Não podemos esquecer que a sociedade ela é o resultado de tudo aquilo que fazemos e pensamos e, portanto, todos nós somos diretamente responsáveis por tudo o que há de tão caótico, de tão desequilibrado na sociedade. E a nossa postura não deve ser a de nos tornarmos monges, nos fecharmos diante do abalo de todo o caos, né, do mundo, mas, enfim, de nos solidarizarmos, nos confraternizarmos e buscarmos juntos as soluções, sabendo que são também os nossos problemas. Muitos de nós também, né, espíritos nascidos no Brasil, vamos ter o passado das nossas experiências com religiões de matrizes ameríndias ou afro-brasileiras, que vão nos remeter aos cultos exteriores, mas com aquele nosso apego aos rituais, né, com aquele nosso apego aquela tentativa de manusear as energias por meios materiais ou de contato com a natureza, né, em que nós vamos nos apegar ao uso das formas, de artefatos exteriores, praticando, por exemplo, simpatias, achando que podemos fazer alguma espécie de agrado ou de acordo com a espiritualidade, né, em que nós vamos ter um sentimento de credibilidade ou de admiração exagerada, né, de estupefação diante dos fenômenos espirituais, né? Esses fenômenos esses que são sempre explicáveis do ponto de vista das leis da natureza e do universo. Então essa nossa necessidade, né, ainda de termos uma crença, uma postura muito ingênua diante dos fenômenos da espiritualidade, como se fossem, que de fato são fenômenos da natureza, mas por trás dos quais não estão senão leis que podem ser explicadas, né, que podem ser e devem ser compreendidas à luz do ensino, né, à luz do estudo do Espiritismo. Isso fala das nossas experiências nas religiões, né, com base no culto da energia junto à natureza, as nossas experiências de religiões ameríndias e afro-brasileiras.
Então, tudo isso é muito natural na nossa condição evolutiva, não é? As influências, essas formações interiores, né? Elas fazem parte do nosso psiquismo diante da nossa tentativa agora, na presente encarnação, de compreendermos o Espiritismo como uma chamada ao despertar da nossa consciência de uma maneira mais plena. Né? Tudo isso é muito natural. O importante, então, é a gente reconhecer que tem essas dificuldades, né, dessas nossas influências e formações exteriores e fazermos todos os esforços de uma vigilância permanente. O que a gente não pode, como nos diz Herculano Pires na obra Casa Espírita, né, na sua obra, aliás, Centro Espírita, é egrigificar o Centro Espírita com as nossas crenças e as nossas tendências pessoais, os nossos pendores, os nossos velhos hábitos, né, transformando a Casa Espírita numa espécie de núcleo místico, com uma mentalidade de rebanho, que é comandado por esta ou aquela outra entidade ou diretor espiritual, né? O que a gente tem que ter muito em mente é que os dirigentes espirituais, os nossos mentores, os mentores espirituais das nossas casas, eles não são padroeiros das casas espíritas, né? Eles não são aquele controlador, aquele fiscalizador que está ali, né? Cuidando dos trabalhadores ou observando os trabalhadores da casa espírita como se fossem rebanho. Gente, essa mentalidade ela é extremamente equivocada, né? Os dirigentes espirituais, eles não vêm como padroeiros das casas espíritas, nem vão descer apenas nos seus médiuns prediletos, missionários, não há missionários na casa espírita, nem vão comandar os trabalhos, né, de uma maneira direta, de uma maneira enfática, incisiva, e muito menos vão dizer estritamente o que a gente tem que fazer ou deixar de fazer, né, na casa espírita, e muito menos nas nossas vidas pessoais, tá? Temos que ter em mente que a espiritualidade maior ela não retira nem o nosso livre-arbítrio, nem a nossa responsabilidade do estudo e de realização do trabalho que nos compete apenas a nós fazer. A organização da casa espírita, né, a atribuição das tarefas, a responsabilidade diante do estudo, né, da consciência que a gente tem para a realização, né, da nossa evangelização, da nossa reforma íntima, é assunto nosso. E a espiritualidade não intervém nisso de maneira alguma, pessoal. Como nos diz mais ainda Herculano Pires nessa mesma obra, né, o Centro Espírita, nenhum fanatismo que nos retira da realidade imediata vai estar conforme ao Evangelho e à doutrina espírita. Vai se tratar quase sempre tudo isso, né, acharmos que estamos absolutamente sob o comando dos dirigentes espirituais da casa espírita, né? Na verdade, isso é um indício de falta de estudo e de evangelização. E são nessas ocasiões em que, infelizmente, se instalam as fascinações e as obsessões coletivas nas nossas casas espíritas. Temos que saber que a casa espírita e que o espiritismo requerem de nós um engajamento existencial, não a afiliação a um culto exterior ou uma mera frequência, não é? A um serviço religioso. Nós não podemos transformar a doutrina espírita em nenhum aspecto de formalismo religioso. Temos que lembrar que o mundo de regeneração, o qual está sendo preparado não apenas pelo Espiritismo, mas pela reforma geral e profunda pela qual toda a humanidade terrestre ora passa e na qual o Espiritismo dá, sim, uma contribuição fundamental, né? Temos que lembrar que esse mundo de regeneração será o mundo da experiência coletiva, não será o mundo do isolamento, do exclusivismo, né? Enfim, de nenhuma sensação absoluta, de nenhuma percepção absoluta e excludente, né, diante da realidade. O mundo de regeneração será o mundo em que os sentimentos de comunhão e de fraternidade prevalecerão, né, em detrimento do nosso orgulho e do nosso egoísmo, né, que, de acordo com o Evangelho, são as chagas da nossa humanidade, a causa de todos os nossos sofrimentos. Portanto, nesse mundo regenerado, né, o qual o Espiritismo, né, estará contribuindo para que venha a acontecer, a se tornar uma realidade entre nós, nesse mundo regenerado não serão mais decisivas as experiências individuais. Os talentos de uma só criatura, de um só chefe, um só líder, né? E não é à toa que a terceira revelação, ela não é mais a de um Messias, a de um profeta, né? Então o Espiritismo, como terceira revelação, ele vem trazido como um sinal da evolução dos tempos, né? De indicação para um mundo de regeneração, um mundo transformado, onde os sentimentos coletivos eles predominarão sobre os nossos sentimentos individualistas, né? Advindos da nossa postura de orgulho, de egoísmo e de vaidade,
Vai se tratar, portanto, de um mundo em que as pessoas vão depender mais diretamente umas das outras, no qual as pessoas vão ter de aprender a confiar incondicionalmente umas das outras, colaborando mutuamente, sem mais o predomínio de sentimentos mesquinhos, obscenos, sem mais a necessidade de regras para estabelecer limites, né, direitos, controles para garantir a nossa paz e o nosso bem-estar. Né? O direito como uma imposição, como uma ameaça de punição, caso nós não nos adequarmos, não seguirmos as regras, não será mais necessário, porque as nossas consciências estarão definitivamente reformadas, né? E agiremos de acordo com a nossa liberdade, que é a da compreensão, né, da necessidade do amor que devemos praticar uns com os outros. E aí as regras, né, os ajustamentos do direito serão desnecessários, se Deus quiser. Então, isso a gente verifica na própria introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. O próprio Espírito de Verdade vai nos advertir que o Espiritismo não se trata da obra de um só homem ou de um Salvador, por exemplo, mas da coletividade de espíritos, trabalhadores do bem, a ser revelada ao mesmo tempo e em vários lugares, a fim de que a mensagem fosse racional e universalmente observável como um sinal da evolução dos tempos. E assim também deve ser a nossa casa espírita, deve ser o concerto de várias vozes, o resultado da experiência de muitas parcerias, como uma orquestra, né, tal qual nos diz o nosso irmão, que agora esqueci o nome dele, mas eu vou já lembrar. Se não fosse dessa forma, nós seríamos como cegos guiando cegos, né? Haroldo Dutra Dias. Como os que estarão sempre na iminência de enterrar os seus mortos antes de seguir o Cristo, ou então parecidos como Marta no Evangelho, que estava ocupada demais com o acessório quando a presença essencial do próprio Cristo se encontrava diante dela. Então, no concerto desse trabalho consciente com a espiritualidade, não devemos, portanto, seguir nenhum personalismo. Diante da multidão de espíritos com os quais, como equipe, nós somos convidados a trabalhar, cada acorde é diferente, cada talento é distinto, como as nossas necessidades também são diferentes. E esta é a beleza da coletividade, pessoal. Jesus nos diz que somos como o sal da terra e o sal confere sabor ao que ele ajunta ali como tempero. E que quando este sal perde o sabor, não tem nenhum sentido, ele deve ser jogado fora. Nos diz também, não é, na mesma fala, que nós somos como a luz do mundo e que esta luz deve ser posta no lugar mais alto, a fim de atingir todo o ambiente, não podendo ser escondida. Então, todos nós devemos ser como sal e luz na vida uns dos outros. Né? Não só na casa espírita, mas nas diversas situações sociais em que nós somos chamados a compartilhar, nós vamos sempre achar que o nosso bom senso, né, é o que melhor prevalece sobre os dos demais. Todo mundo acha que tem bom senso, né? Que temos na nossa opinião própria, né? E geralmente a gente julga saber muito mais do que o que de fato a gente sabe. Nem um pouco ainda nós somos, digamos assim, afeitos a considerar as opiniões e as experiências dos outros, né? Porque como espíritos profundamente materializados e atrasados que somos, nós vamos primeiramente ver uns nos outros competidores, adversários, né? Oponentes dos recursos, das oportunidades, né, que estão disponíveis, né, no convívio social. Muitas vezes nós sentimos até o nosso reconhecimento ameaçado, né, posto em risco, ou se não, quando somos muito ainda infantilizados, né, vemos a nossa própria sobrevivência, o nosso próprio lugar na sociedade ameaçado, quando as nossas opiniões, né, quando o nosso bom senso não é reconhecido, não prevalece, né? Na verdade, tudo isso ainda é resquício da nossa animalidade, né, do predomínio das nossas emoções mais primitivas, né, das nossas emoções mais básicas, que fazem com que, diante da lei de reação, nós reajamos muito mais como criaturas inconscientes e mesmo irracionais do que como espíritos que já caminham de maneira autônoma, de maneira desperta diante das responsabilidades, das potencialidades de realização da vida. A nossa postura muito mais é a de contabilizar como criaturas avarentas os prejuízos, né, que os outros podem nos causar, que as situações podem nos trazer. E aí nós agimos como quem enterra o talento, e talento esse que nos será retirado, porque não aprendemos a utilizar dele com generosidade, com bondade, com amor, como instrumento de realização do bem, que de fato deve ser mais apenas para a conservação infeliz dos nossos próprios egos. E aí nos será retirado esse talento, né? Então nós não podemos ver uns nos outros competidores, adversários de recursos nem de oportunidades, né?
Todas as vezes que nós nos sentimos ameaçados nas diversas situações sociais, não só na casa espírita, né, a nossa atitude mais espontânea, infelizmente, ainda é a de querer afastar o outro. Muitas vezes a gente quer até destruir, mas quando a gente já não está mais ainda nesse nível tão, né, primitivo de violência, ao menos desqualificar, desacreditar, diminuir, né, através da nossa maledicência, da nossa fofoca, isso aí muitos de nós em muitas situações ainda pratica, né? Muitos de nós ainda praticamos, a fim de que supostamente a gente se sinta garantido, a gente se preserve, se defenda, né, do que consideramos ser uma ameaça ou uma agressão das pessoas. Isso porque os nossos sentimentos predominantes, como eu disse, ainda são muito primários. Do ponto de vista evolutivo, no entanto, né, nós não somos mais primordialmente as nossas necessidades mais básicas. A nossa sobrevivência não está mais em jogo, né? E na maioria das nossas situações de disputa e de conflito, né, a nossa vida não está ameaçada. O nosso córtex cerebral ele é maior e ele é muito mais importante do que o nosso cérebro primitivo, do que o nosso cérebro reptiliano ou instintivo, né, que está lá na base do nosso crânio. Então, muito mais importante é o nosso córtex cerebral, que está localizado na frente, onde está a nossa visão, onde devemos, enfim, exercer o pensamento lógico, né? As nossas intuições, as soluções inteligentes, compartilhadas, intuitivas, né? A percepção do futuro. Então, está nesse cérebro mais recente que nós adquirimos com a nossa evolução. Então, não podemos nos deixar governar, né? Pelos nossos impulsos de reação. Devemos agir de maneira consciente, cada vez mais graciosa, adulta, né, diante dos desafios da vida. E não nos resguardarmos, nos encastelarmos, né, atacarmos. Né. Infelizmente, muitas vezes sim, nós continuamos ainda agindo com base no medo, na apreensão, conforme essas nossas emoções mais primárias que vão fazer com que a gente veja ainda no mundo e nas pessoas adversários, ameaças em potenciais, muitas vezes nos defendendo com o próprio ataque, né? Isso, infelizmente, denuncia, pessoal, ainda a nossa animalidade, a animalidade essa de onde nós viemos, né? E da qual muitos de nós ainda hesitam em se desvencilhar. Diante de tudo isso que a gente diz, a gente percebe que no centro espírita não deve haver hierarquias, né? Ou pelo menos essas não devem prevalecer. Elas devem estar postas apenas numa perspectiva formal, organizacional, mas não deve haver hierarquias na casa espírita. O que deve haver, sim, são responsabilidades. E todos, né, nós, dentro da casa espírita, estamos na condição de trabalhadores, de pacientes e de aprendizes. Né? E todos os trabalhos são importantes, ainda que uns sempre vão ter a experiência que outros ainda não têm e vice-versa. Né? Portanto, é o concerto dessas várias vozes, né, que é mais importante, mas é fato que isso nem sempre agrada, né, aquelas pessoas que acham que não estão sendo suficientemente ouvidas nem reconhecidas pelo seu valor e pela sua presença na casa espírita. O que a gente tem que lembrar, pessoal, é que dentro da casa espírita certamente não existem missionários, não existem criaturas favorecidas, nem eleitas, escolhidas pela espiritualidade, nada disso. Tudo isso é uma grande fantasia, uma grande tolice do nosso orgulho, da nossa vaidade. Né? O que existem sim são tarefas, as quais, né, vão assumir melhor aqueles que se habilitarem, aqueles que se qualificarem, né, para cumprir essas responsabilidades. Né? E os trabalhos importantes eles vão impreterivelmente acontecer, certamente vão acontecer, independentemente de A, de B, de C. Por quê? Porque ninguém é insubstituível. E a espiritualidade, para tudo o que é realmente importante, vai ter sempre um plano A, um plano B, um plano C, enfim, tantos planos quantos forem necessários para que o progresso necessário, que está no tempo oportuno, aconteça para a humanidade. Então, o movimento espírita não precisa de nós. Né? Muitos de nós, dirigentes das nossas casas espíritas, achamos, se não fôssemos nós aqui, se não fosse eu, o meu grupo, não haveria espiritismo aqui na minha cidade. Quanta vaidade, quanta ilusão, né? E, enfim, a gente tem que sempre, né, entender que vamos ver o exemplo do próprio Allan Kardec. Nem o Allan Kardec, né, conforme o que está lá na codificação explicado, né, seria insubstituível, gente. Né?
O Espiritismo teria que vir na época de Allan Kardec, na sociedade mais habilitada, né, da sua época para vir, que seria a sociedade francesa. Mas se o Kardec tivesse falhado, estaria ali, ao lado de Kardec, Leon Denis. Se Leon Denis tivesse falhado, estaria Gabriel Delany. Mesmo se todos os franceses tivessem falhado, o Espiritismo ia vir na América do Norte. Então, o desenvolvimento, né, os fatos necessários para o progresso da humanidade, eles acontecem independentemente dos instrumentos que estejam disponíveis e que tenham se habilitado, né, para a realização, para o cumprimento, né, desse progresso. Né? Nós não somos insubstituíveis, nenhum de nós é insubstituível. Todos nós somos, sim, muito importantes e somos únicos, mas o que nós temos a fazer não é insubstituível, pessoal. Então a gente acredita que todas as armadilhas do movimento espírita estejam exatamente aí, né? Na desconfiança, no isolamento, né? Nas divisões que são advindas do nosso egoísmo e do orgulho presunçoso de nós trabalhadores, né? Nós não podemos achar que vamos sempre ter um bom senso maior ou melhor do que os outros, do que os dos outros, né? Nós vamos ter bom senso em algumas coisas, em outras não. E é unidos que nós vamos ampliar o trabalho e reduzir sempre as nossas presumíveis falhas e incapacidades. Portanto, o que nós não podemos fazer de jeito nenhum é confiar excessivamente no bom senso das nossas ideias e das nossas opiniões. Temos que confiar sempre sim na comunidade, né? Que conjuntamente conosco, como uma família, assume os mesmos objetivos e os mesmos ideais. O nosso verdadeiro bom senso tem que decorrer, portanto, do quê? Da convivência, da experiência coletiva, da consulta ao outro, da observação conjunta, de uma ponderação cuidadosa, do respeito em tudo que a gente for fazer com os outros, do reconhecimento da diversidade, da divisão das responsabilidades, não achar que, enfim, esta responsabilidade ou este setor da casa espírita é somente meu, porque supostamente se acha um escolhido da espiritualidade e o espírito tal só realiza determinada tarefa por meio de si. Gente, isso é obsessão, não tem outro nome. Tá? E muitas vezes ainda invoca o Evangelho, ainda invoca, né, a obra de Francisco Cândido Xavier, né, em Nosso Lar, diz, quando se diz, né, em Nosso Lar, o trabalho aparece quando o trabalhador está pronto. E nós muitas vezes nos achamos prontos e cruzamos os nossos braços, esperando que a espiritualidade venha nos dar aquela missão especial. Gente, quanta arrogância, né? Enfim, quanta ignorância, né? Então, nada disso. Na verdade, o nosso bom senso consiste na divisão das tarefas e também no compartilhamento dos riscos, né? Nosso como grupo, também na divisão das alegrias, na comemoração pela conquista dos resultados positivos que o grupo consegue, né, alcançar, que devem ser atribuídos a todos, né? Portanto, o bom senso ele não deve ter nada a ver com as nossas próprias e presunçosas opiniões, que vão querer se afanar em querer se sobressair, ser reconhecidas mais do que as dos demais. Algumas coisas sempre vão nos faltar. Nós temos que nos submeter sempre às experiências e aos talentos dos outros. Mas, como a gente já disse, com certeza isso não é agradável para criaturas que têm um ego tão frágil quanto o nosso, que se sentem sempre ameaçadas, acusadas, condenadas. Né? É por esses nossos medos ainda tão básicos, tão primitivos, que nos mantemos como poço de orgulho e, consequentemente, não temos experiência em lidar com a diversidade. Mas se a gente olhar ao nosso redor, né, se a gente meditar um pouco diante da grandeza, né, da grandeza da vida e da criação, a gente vai observar que a natureza, tudo na nossa vida, né, que são a expressão da mesma lei de Deus que rege os nossos destinos e as nossas consciências, vão nos mostrar que nada é igual. Né, que nada pode ter só um sabor, só uma cor, só uma linha, só uma maneira de ser, só uma textura, só um lado, sei lá. Né? E que essa nossa busca, então, inferior, né, de querer uniformizar tudo, colocar tudo conforme a nossa medida, a nossa regra, homogeneizar, né, os nossos movimentos, adequar, regrar excessivamente, isso não serve para o nosso convívio na casa espírita. Porque o nosso maior desafio evolutivo do presente, que nos coloca todos nós aqui nesta humanidade terrestre, é justamente o de superarmos o nosso egoísmo e o nosso orgulho, de vencermos o nosso medo fundamental de sermos criaturas esquecidas por Deus. Medo esse, egoísmo esse, orgulho esse que vão nos aprisionar na casa das nossas velhas opiniões, preconceitos, divisões, dissensões.
Nosso desafio, portanto, é de nós não nos sentirmos mais ofendidos por nenhuma diferença, por nenhuma diversidade, por nenhuma adversidade, contrariedade, mas ao contrário, o desafio é de nós nos sentirmos encantados com todas as diferenças. E com todas elas diante de todas elas vermos expressões de almas irmãs, que caminharam caminhos diferentes dos nossos, mas pelos quais talvez também nós deveremos passar. Nosso verdadeiro desafio, portanto, pessoal, é de aprendermos a viver como uma grande família, convivendo, respeitando, apreciando todas as nossas diversidades e dificuldades e nos encantando com as nossas dificuldades, com os nossos limites, com os outros que são diferentes de nós, que têm opiniões, experiências, conhecimentos, talentos diferentes dos nossos. É com isso que nós devemos nos encantar, é com a possibilidade ainda de progresso imensa, infinita, que nós temos diante de nós, desde já nessa encarnação. E não queremos acirrar os nossos flancos, né? Nos fecharmos, nos encasernarmos nas nossas velhas opiniões, como se estivéssemos nos defendendo a toda hora. Não. Né? A evolução, ela exige de nós abertura de espírito, abertura à novidade, ao acolhimento, né? À aprendizagem, e nós só aprendemos quando nós nos abrimos à diversidade, né? A todas as diversidades, a fim de que com elas a gente possa, de fato, né, aprender e nunca se ofender, nunca se sentir atingido ou ameaçado. Temos, portanto, que amar todas as diferenças, né? E isso exige que a gente não se isole mais nas casas das nossas velhas opiniões. É essa a condição para que a gente seja as pessoas novas de que o Evangelho nos fala e para que a gente venha viver nesse mundo regenerado, que é um mundo de confraternização, é um mundo de humildade, é um mundo de amizade, é um mundo de confiança irrestrita no nosso irmão. Um outro desafio que a gente podia comentar, né, nas nossas casas espíritas, o nosso relacionamento como trabalhadores das casas espíritas, né, é o de lidar com as inovações, diferenciando as inovações dos aspectos, né, que podem comprometer, né, a divulgação da doutrina e do Evangelho e a realização do trabalho dentro da casa espírita, né? No entanto, diante, né, da inovação que nos parece, né, preocupante, porque pode colocar, enfim, trazer algum desequilíbrio para o trabalho, algum desvirtuamento para o trabalho na casa espírita, qual deve ser a nossa postura? A de imediatamente sermos fiscais, censores, exercermos um poder de polícia e excluir, condenar e mesmo expulsar da casa, né, todo aquele e toda aquela que tem uma opinião, uma postura diferente, que nós, sob o nosso julgamento, nos apressando sempre a julgar, vamos considerar como equivocada. A nossa postura deve ser a de excluir, a de condenar e mesmo a de querer expulsar, né, da equipe de trabalhadores. Olha o nosso passado católico aí, né, aflorando o nosso passado da Inquisição, né, da perseguição. Nós temos que lembrar, né, que o próprio Jesus, na ceia, antes da sua condenação, da sua traição e da sua condenação, ele pegou com a sua mão o mesmo pão que Judas, tocou na mão de Judas e disse: é você que vai me trair, eu sei disso, né, mas você está se enganando só a você mesmo. Nem por isso, né, Jesus expulsou a Judas do apostolado, nem o abandonou de forma alguma, né? Foi o seu discípulo mais querido, que depois nós tivemos notícia que veio a ser o espírito de Joana d'Arc, né? E que foi um espírito que Jesus foi pessoalmente acolher, né, no umbral, né? Segundo notícia que nós temos na literatura espírita. Portanto, nenhum motivo é forte o suficiente para nós exercermos qualquer tipo de exclusão, né? Qualquer tipo de perseguição, de dissensão, né? Muito menos de expulsão de quem quer que seja da casa espírita, né? Se alguém exclui por qualquer motivo e faz o outro sofrer, faz o irmão sofrer com essa exclusão, com certeza sofrerá as consequências disso. Nós temos que primeiramente lembrar que a casa espírita é uma casa de acolhimento, né, a ser pautada na boa vontade de que nos fala o Evangelho, conforme o que nos ensinou o próprio Jesus. Meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Como a casa espírita não tem donos, ela não é uma propriedade de ninguém, ela não é um governo de nenhuma autarquia, de nenhuma hierarquia, de nenhum governante, ao contrário. Ela é uma escola comunitária, ela é um hospital de almas irmãs e necessitadas, a começar por nós, trabalhadores. Então não é justo, não é cristão que ninguém dela seja expulso
nem excluído, nem que mesmo nela se sinta preterido. Na casa espírita não devem nunca faltar o pão, o remédio, o ensinamento do entendimento, da indulgência, da benevolência e do perdão das ofensas. Não se expulsam doentes de um hospital que zela pela vida. Não se expulsam aprendizes de uma escola que zela pela aprendizagem. Né? Então, nada é desculpa para nós exercitarmos a exclusão, né? A perseguição na casa espírita, de modo algum. Nós sabemos, portanto, que inovar, voltando ao assunto da inovação, as casas espíritas precisam inovar, né? Allan Kardec disse isso no Livro dos Espíritos. As casas espíritas precisam avançar com o progresso da ciência, com o progresso da humanidade, né? Com os progressos da sociedade, mas inovar, sabemos, não é uma tarefa fácil, né? É difícil, mas que não deve ser feita, né? Não deve ser feita com base no nosso orgulho e na nossa presunção, né? Inovar não é fácil, tanto quanto também conviver com a diversidade também não é fácil. E o que o Evangelho nos ensina diante disso é trabalhar silenciando o nosso orgulho diante das adversidades, que para nós devem ser vistas e aceitas como bênçãos para nos tirar dos lugares de estagnação, dos nossos velhos defeitos, dos nossos velhos vícios instalados em nós, né? No entanto, é fato, segundo o que diz Haroldo Dutra Dias, né, que muitas vezes mais importante do que inovar é manter a harmonização da casa espírita, né, para melhor seguir evangelizando, servindo e divulgando a doutrina espírita. Porque é verdade que muitos de nós vai ter ideias, às vezes, super inovadoras, né, até revolucionárias para o atendimento, para o tratamento na casa espírita, para o serviço, né, social na casa espírita. Mas o que nós temos que refletir individualmente é quanto de trabalho foi que nós já realizamos e que vai nos qualificar com a experiência necessária para acharmos que nós temos as melhores soluções melhores do que as dos outros. Quanto tempo, quanta quantidade de trabalho de fato nós temos, né, para achar que nós temos as melhores ideias e opiniões? Quantos finais de semana nós dedicamos, quantas viagens nós fizemos para divulgar a doutrina e realizar um trabalho de caridade que, sim, nos habilitaria a assumir a responsabilidade de importantes decisões dentro da casa espírita? Nós acreditamos, pessoal, que, na verdade, quem nunca chorou, quem nunca renunciou, quem nunca calou o seu orgulho, né, dentro da casa espírita, diante das opiniões contrárias, quem não reconhece com facilidade a multidão de defeitos da qual ainda é portador, quem muito ainda não se sacrificou, abriu mão, né, dos seus próprios prazeres, do seu próprio conforto, provavelmente não tem sequer o direito de opinar dentro da casa espírita. Não temos credenciais para sequer opinar, a maioria de nós. Temos sim que aprender a esperar, a amar, trabalhar, calar, esquecer e perdoar. Para quê? Para que o trabalho não fique nunca prejudicado por causa do nosso orgulho, da nossa vaidade, dos nossos milindres, né? E para que o Senhor da Messe encontre o trabalho efetivamente pronto quando ele retornar. Infelizmente, as nossas desculpas não vão contar. É porque fulano é muito agressivo, porque fulano atrapalha, né, as atividades na casa espírita. Gente, essas desculpas, essas alegativas, infelizmente, elas não vão contar se o trabalho for prejudicado por nossa causa, por causa da divisão que a gente instaurar dentro da casa espírita, né? As nossas desculpas, elas podem até justificar, mas elas jamais vão abonar as nossas faltas. E muito provavelmente nós vamos ter que recomeçar tudo de novo. E como na maior parte das vezes nós falhamos em conjunto e nos comprometemos com as mesmas criaturas, provavelmente nós vamos ter que retornar ao trabalho perdido com a mesma equipe de criaturas que juntas conosco faliram. Geralmente apenas só mudando as posições. Então, gente, dentro da casa espírita tudo tem que ser feito com muita calma, com muita fraternidade. Porque lembremos, né, lá da passagem do livro de Isaías, tudo tem o seu tempo debaixo do sol. E o nosso tempo, as nossas certezas pessoais, né, dos nossos estudos, das nossas observações, né, enfim, dos nossos pensamentos, que muitas vezes a gente acha iluminado pelo mentor A, B ou C, né? Todas essas nossas certezas muitas vezes não passam de loucura para Deus, que nos vê a todos nós de maneira absolutamente igual. Temos que entender que o trabalho na casa espírita é como se fosse uma escalada,
né? Numa escalada, para quem conhece, né? Não adianta ninguém seguir com rapidez na frente de ninguém. Uma equipe, quando ela está escalando, né, não adianta um da equipe querer chegar primeiro, chegar no alto antes, né? O que vai determinar o passo da escalada é sempre o membro mais lento, porque somente com todos é que você pode atingir o topo da montanha. Somente quando o último tiver avançado junto com o grupo é que você pode retirar aquele mosquetão lá da pedra que está fixando, né, as cordas do grupo todinho e colocá-lo num ponto mais alto. Então nós temos que saber andar juntos, respeitar a média do grupo, e isso é a sabedoria que o Evangelho nos pede. Se não for dessa forma, nós vamos ser como montanhistas, né, alpinistas solitários, e não vamos poder contar com a ajuda de ninguém quando estivermos passando por apuros. E só uma observação sobre esse esporte, né, para quem gosta de alpinismo, de montanismo, né, a gente verifica que quase sempre morrem, né, aqueles escaladores que decidem se aventurar sozinhos. Então a gente tem que se imunizar diante das tentações da vida religiosa, né, acharmos que temos algum mérito à luz da espiritualidade, né, que temos supostos conhecimentos e distintivos da vida espiritual. Temos que ter muita consciência, pessoal, que nenhum de nós merece nenhuma proteção, nem nenhuma distinção especial simplesmente porque é espírita ou porque exerce o trabalho A ou B dentro da casa espírita. Ao contrário, nós estamos todos nós apenas nos candidatando a servir. Somos meros candidatos ao serviço do bem, ao serviço do Cristo. Amar para nós, né, significa sempre esperar, acompanhar os outros darem os passos que às vezes nós já demos, mas é também querer pedir ajuda quando a gente cair ou quando a gente não souber para onde ir ou o que fazer. Só pode amar, no entanto, também quem se sente amado, né? Se nós não nos sentimos amados, se sentimos que estamos exercendo uma espécie de domínio ou de controle sobre os outros, nós não vamos sentir amor, né? Nós vamos sentir sempre a desconfiança, né, de que os outros não estão acreditando em nós ou não estão dando a devida importância, o devido reconhecimento à nossa posição, ao trabalho que nós realizamos. Como somos equivocados. Quem só pensa ou quem pensa demais e não ama, ou quem age demais sem amar, não pode, né, infelizmente, praticar o trabalho do Cristo. Né? Pode até estar cheio de boas ideias, mas geralmente vai se precipitar, não vai considerar os outros, vai se comprometer demais e não vai conseguir fazer nada. Em nenhum momento, portanto, deve nos mover essa sensação de que nós somos bons o suficientes ou melhor no que quer que seja ou de quem quer que seja. A nossa sensação é a de que nós estamos sendo úteis, de que estamos servindo de alguma forma e o que a gente está fazendo dentro da casa espírita é de fato algo necessário. Essa deve ser a nossa consciência. Estar na casa espírita para todos nós é, portanto, uma oportunidade. Por outro lado, no entanto, não pode ser um sacrifício, né? Temos que também ter satisfação, né? A gente não pode ir para a casa espírita e achar simplesmente estou tolerando aquele trabalhador, aquela trabalhadora, né? Enfim, não devemos ir nunca com esse espírito de um sacrifício extremado maior do que as nossas forças, né? Tende também a ser por prazer. Temos que respeitar os nossos limites e não ultrapassá-los, né? Senão vai ser um trabalho estéril. Né? Não vai nos conferir nenhum fruto. Né? O sacrifício extremo, na verdade, é uma armadilha do nosso egoísmo, do nosso profundo egoísmo, acreditando que ninguém pode nos substituir, né? Como se nós estivéssemos ali nos imolando, né? Nos sacrificando, nos doando, porque acreditamos que ninguém vai nos substituir. Então, mesmo não aguentando, mesmo não tolerando os irmãos na casa espírita, a gente vai porque a gente acha que é insubstituível. Isso, na verdade, é pura vaidade, pessoal. Temos que aprender que dentro da casa espírita ninguém tem missão, ninguém é especial, no sentido de ser insubstituível, né? Deus nos usa indistintamente, somos todos seres da sua criação. Na verdade, não temos nenhum mérito no que quer que seja, temos sim a oportunidade do acréscimo de responsabilidade e de consciência, na medida em que também nós crescemos. Enquanto não crescermos, nos será atribuído sempre o mesmo nível de responsabilidades. Se um trabalho nos é atribuído na casa espírita, nós temos que ser gratos o suficiente para cumprir com o nosso melhor amor, mas nunca nos anulando, nunca menosprezando os outros, né? Temos que ter em mente, né, o cultivo das nossas outras áreas da existência, né? A família, principalmente a família, né?
os nossos compromissos sociais com o trabalho a ser exercido com consciência, né, com a colaboração para transformar, para diminuir as desigualdades, as injustiças, né? E não podemos nunca sair da casa espírita com a sensação de que estamos esgotados, que realizamos um grande sacrifício, né? A nossa sensação deve ser a de quem recebeu uma dádiva, de quem recebeu um presente de Deus, né? Afinal de contas, a vida precisa de nós como servidores, mas nunca como missionários. Nós temos que ter a noção da nossa própria importância, mas também não podemos perder a noção do nosso próprio tamanho, dos nossos limites, senão nós seremos como tolos ou como cegos. E quem nós prejudicarmos com essas nossas tolices e cegueiras, né, ainda fruto do nosso orgulho e da nossa vaidade, todos aqueles e aquelas irmãs que nós tivermos induzido a erro vão se tornar para nós, numa futura encarnação, a nossa maior responsabilidade. Somos responsáveis karmicamente por todos aqueles, né, a quem tivermos determinado ou a quem tivermos sido um fator preponderante de queda ou de falência. Nós vamos nos tornar responsáveis por esses irmãos que caírem direto ou indiretamente por nossa causa, por nosso orgulho. Então temos, enfim, de aproveitar todo o aprendizado moral e espiritual da casa espírita para quando estivermos vivendo os desafios nas outras áreas da nossa vida, no casamento, né, nas nossas uniões, na criação dos filhos, na nossa atividade profissional, até no convívio com a nossa vizinhança, né? Afinal de contas, o que é ser espírita? É ser verdadeiramente cristão. E os sentimentos cristãos só assumem um verdadeiro sentido na transformação do mundo, não dentro dos templos. Somos, como nos diz Jesus, os pés e as mãos de Deus aqui na terra. Não sendo assim, Deus não teria nem para quê, nem como instaurar o seu reino aqui na terra. Por último, nós não devemos nos sentir amados por Deus somente quando estiver tudo agradável, tudo correndo perfeitamente na nossa vida, né? Porque às vezes, né, muitas vezes, aquilo que nos é bom, justo e necessário, conforme a bondade não nossa, né, não dos nossos interesses materiais, não da nossa satisfação corporal, física, né, mas o que é conforme a bondade, a misericórdia e a perfeição de Deus. Nem sempre nos é agradável o bem que Deus sempre, invariavelmente nos envia. Esse bem nem sempre vem para nos afagar, para nos manter, não é, numa zona de estabilidade e de conforto, que seria o caminho para a nossa perdição, para a nossa estagnação. Deus nos manda o melhor sempre, mas o fato é que o que é melhor às vezes dói, nos decepciona, nos retira das nossas velhas convenções, das nossas zonas de estagnação moral, de conforto, né? Somente quando nós nos sentimos amados, também na adversidade, é que nós vamos ter uma experiência de comunhão mais consciente e mais amadurecida com Deus. Sabendo, portanto, diante das decepções, do que nos parecem ser as intransigências, as ingratidões, as incompreensões do mundo e das pessoas, principalmente dos nossos irmãos mais próximos, com quem realizamos tarefas que são tão importantes para nós, como as da casa espírita, é que nós vamos entender, é que nós vamos compreender, né, a experiência do amor de Deus de uma forma mais consciente e amadurecida. Na casa espírita, portanto, não é diferente, né? Quando a gente se sente contrariado, quando a gente não se sente plenamente bem, né? Ou mesmo quando a gente se sente desalentado, né? Borocochô, não podemos ser tolos nem infantis, né? A ponto de colocar a culpa do que quer que seja, de qualquer aparente desajuste ou um não rendimento satisfatório do nosso trabalho, na falta de apoio ou de acompanhamento da espiritualidade. Ou ainda pior, de maneira muitas vezes presunçosa, nós acreditamos que a casa espírita está desassistida. Aquela casa espírita, por causa daqueles trabalhadores, não tem assistência espiritual, né? E eu estou me sentindo mal naquela casa espírita porque ali não há a proteção a que eu faria jus porque sou um trabalhador espírita. Gente, quanta pretensão, né? Quando a gente tem essa sensação de que o trabalho não está valendo a pena dentro da casa espírita, certamente o desajuste é nosso, não está na casa espírita. Em todas as casas espíritas existe a devida assistência e proteção. Em todas, o espiritismo e o evangelho ensinados e praticados é o mesmo, né? E se não for dessa forma, é porque não é uma casa espírita. Pode ser um centro de mediunismo, de terapias alternativas, uma clínica de tratamentos espiritualistas, né, de cirurgias espiritualistas, um grupo de estudos holísticos. Mas sendo uma casa espírita, né, baseada nos princípios do evangelho, da caridade cristã,
né, e da fluidoterapia, que é o único tratamento de cura que qualquer casa espírita deve oferecer através do passe magnético e da água magnetizada única e exclusivamente. Então, se a casa espírita é dessa forma e nós não nos sentimos adequados, é porque o problema está no nosso ego muito suscetível, muito fácil de ser ferido, gente, tá? Temos que nos lembrar, por outro lado, que nenhum de nós tem o direito de fraudar a proposta da doutrina espírita. Se fizermos dessa forma, certamente disso nós vamos prestar contas. Portanto, né, temos que lembrar, né, que a casa espírita não é um hospital. Ela é um hospital, mas um hospital espiritual, né? Não podendo se comparar, por exemplo, a uma clínica onde se oferecem quaisquer tipos de tratamentos que não sejam os do evangelho, do passe e da água magnetizada, como eu disse. A casa espírita também não é núcleo de assistência social e psicológica, né? Nem é um educandário formal. Também não é um centro científico, né, intelectual, de estudos, né, da fenomenologia, de estudos psíquicos, paranormais, não é nada disso, né? A casa espírita é o templo do Evangelho de Jesus, né, trazido conforme a revelação da razão, né, conforme a qual a humanidade pode compreender qual a sua destinação e qual o seu sentido, né, na existência material aqui nesta humanidade. Isso é uma casa espírita. Para encerrar, nós vamos ler a passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, né, da mensagem de Erasto, no capítulo 20, Os Trabalhadores da Última Hora. E depois, levando a palavra divina aos grandes, que dela desdenharão, aos sábios, que dela desejarão provas, e por último aos simples e pequeninos, que aceitarão esta palavra. Pois principalmente entre os mártires do trabalho, nesta expiação terrena de dificuldades, encontrareis o entusiasmo e a fé. Ide, porque estes serão os humildes, os que receberão jubilosos, agradecendo e louvando a Deus a consolação divina que lhes oferecerdes pelo Espiritismo. E baixando a fronte, renderão graças pelas aflições que a terra lhes reservou. Armem-se, pois, de decisão e de coragem a vossa falange. Mãos à obra. O arado está pronto, a terra preparada. Arai. Ide e agradecei a Deus a gloriosa tarefa que vos concedeu. Mas cuidado, porque entre os chamados para o Espiritismo, muitos haverão de se desviar da senda. Atentai, pois, no vosso caminho e buscai a verdade. Isso está a mensagem de Erasto, Paris, 1863, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, o capítulo Os Trabalhadores da Última Hora. Que Jesus nos abençoe.